Meu nome é Simone Lacerda, do Ministério Mother's Nation, e hoje eu vou falar para vocês sobre como fazer um devocional com seus filhos. Eu tenho recebido muitas perguntas, muitos directs no Instagram de pessoas perguntando como que eu faço devocional com os meus filhos. Eu tenho uma filha de 8 anos, um filho de 6, e desde que a Esther tinha 2 anos que eu já faço devocional com ela. O que é o devocional? Devocional é uma rotina que você vai criar com seu filho de ler a Bíblia para ele, né, de versículos, mas tem que ser algo interessante. Então eu vou explicar para você alguns pontos importantes para você não deixar de fazer, porque muita gente desiste no meio do caminho, fala, é difícil, meu filho é muito pequeno, não tem paciência e fica pulando na cama. Os meus também ficavam. E hoje, tem 4 anos que eu faço devocional com eles, que eles estão mais assim, assíduos, né? Eles sentem falta, mas você vai chegar lá, eu vou te explicar como que você faz. O primeiro passo é marcar sempre o mesmo horário. Geralmente, cada rotina de casa é diferente, pode ser de manhã ou à noite. Na minha casa eu faço antes de dormir, então eles já sabem que todo dia antes de dormir a gente vai fazer o devocional, né? E leia textos pequenos e ilustrativos, que a criança gosta muito de ver. Não pode ser nada muito difícil, né? Se você pegar um Velho Testamento, um livro muito complicado, eles não vão entender nada. Então tem que ser de acordo com a linguagem deles. Não coloque o devocional como um peso. O que é isso? Às vezes a mãe fala assim, menino, você tem que orar. Se você não orar, Deus vai te castigar. Então, não pode ser um peso, né? Você tem que mostrar a Deus com leveza para o seu filho. Tem que ser algo prazeroso, ele tem que ter prazer em fazer o devocional. Comece falando de coisas simples da vida diária, isso é importante também. Coisas de fácil entendimento, né? Igual eu falei aqui para você. Com o tempo, seus filhos vão querer se aprofundar mais, quando eles forem ficando maiores. No início eu fazia aquela coisa bem um versículo mesmo, explicava, fazia um teatrinho, às vezes eu pegava o bonequinho, fazia teatro, explicando de Davi e Golias, explicando da Arca de Noé. Então, quando os filhos são pequenos, é importante você ter criatividade, você usar a criatividade para eles, para aprender atenção. À medida que eles vão crescendo, você vai ver que eles vão amadurecendo espiritualmente, à medida que você faz o devocional. E isso é muito gratificante, né? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Meu filho Estevão, de 6 anos, eu fazia sempre um devocional, que depois eu vou mostrar para vocês os devocionais que eu faço. Eu fazia um de historinha, que chama Pão Diário. Ele é maravilhoso para iniciante, né? E aí, depois, meu filho começou a falar, mãe, esse devocional tá ficando eu já tô meio cansado, eu queria ler a Bíblia mesmo. Seu filho mesmo, a linguagem dele já vai mostrar aonde ele deve chegar, onde você deve ir com ele, né? E meu filho falou assim, eu queria ler Apocalipse. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Então eu já comecei o devocional com eles, já tem um tempo, pela Bíblia mesmo, lendo o livro de Apocalipse. Ele entendeu de uma forma tão maravilhosa que eu percebi que as crianças, elas têm entendido a Bíblia mais do que nós. Porque elas acreditam na Bíblia, elas acreditam em Deus. Quando Jesus fala que a gente precisa ser como uma criança para entrar no reino dos céus, eu creio que ele quis dizer isso. É de ter essa simplicidade e essa humildade para poder entender realmente que a palavra de Deus é a verdade. Então, quando meu filho falou isso e eu li para ele sobre o céu, ele ficou maravilhado e falou, mãe, então a partir de hoje eu vou fazer isso. Ele começou a entender que ele tinha que mudar algumas coisas na vida dele. E eu não expliquei nada para ele, eu só li. Esse entendimento veio dele mesmo. E eu achei isso lindo. Então, assim, não subestime a capacidade do seu filho de entender a Bíblia. As crianças, elas entendem muito mais coisas que você imagina. Então, persevera, não desista, não desiste quando seu filho às vezes estiver chorando, quando ele estiver fazendo gracinha no quarto, pulando na cama, continua. Porque o que você está fazendo? Você está criando uma rotina. Depois que você criar essa rotina e ela estiver estabelecida na sua casa, tudo vai ficar mais fácil. E eu vou dar para vocês alguns exemplos que eu uso aqui de devocionais com os meus filhos.
Esse aqui foi o primeiro que eu comecei, que é o Pão Diário. Ele fala sobre cada dia da semana, uma historinha pequena, ó. Tem os dias da semana, você lê e ele tem as atividades, a oração que ele repete, os filhos seus repetem, a atividade que faz eles pensarem. Então eu acho muito interessante. Esse aqui eu fiz com eles durante 3 anos. Ele você encontra em qualquer livraria cristã, você encontra esse devocional. Tem também essa aqui, minha Bíblia de Atividades, que é muito boa também. Ela já é uma Bíblia mesmo, são as histórias bíblicas de forma resumida. Então esse já é para crianças, eu acredito, maiores. Quando seu filho já estiver lá para 5, 6 anos para cima, é um bom devocional. Esse aqui já é bom para criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque ele é mais rápido e de mais fácil entendimento. Tem também o devocional, se seu filho gosta da Turma da Mônica, né? Tem o devocional da Turma da Mônica, que é muito bom. Que são historinhas tipo de revista mesmo, ó. Tem os ensinamentos, tem a oração. Esse aqui também prende muita atenção deles, é muito lúdico, tem muita imagem que criança gosta de ver, né? Então é muito bom também. Só que atualmente, hoje, meus filhos com 6 e 8 anos, eu tenho usado a Bíblia. Essa Bíblia da Princesinha, ela é muito boa. Apesar de eu ter um menino e uma menina, eu adapto a linguagem ao menino também. Então eu falo da princesinha e falo do príncipe, né? Eu mudo um pouco o que está falando aqui. E nessa Bíblia, você pode ler a Bíblia mesmo, você pode ler o livro de Apocalipse aqui, que a linguagem dela é muito fácil para a criança. Ela foi traduzida de uma forma muito fácil para a criança entender. E dentro dela tem os devocionais também. Então, se você não quiser ler os textos bíblicos, tem algumas páginas que tem os devocionais separados para você fazer com seu filho também, que você pode adaptar essa linguagem para ele poder entender. Você não precisa ler exatamente como está aqui. Tá? Então, essa é a minha dica para você. Não deixa de fazer, que vai ser uma bênção para você criar essa rotina. Seus filhos nunca mais vão esquecer. Isso vão ser memórias que vão ser guardadas na vida deles para sempre. Que Deus abençoe você.